Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou desenhar uma situação aqui que eu creio que é interessante compartilhar. Para quem não conhece um pouco aqui do nosso trabalho, mas eu vou explicar de uma forma até um pouco mais lógica a importância da gestão empresarial para os negócios. Então eu tenho uma equação para isso, tá? Por que uma equação? Calma, não é uma equação matemática, mas é um ponto de partida para você entender o quão é importante ter gestão empresarial, independente do tamanho do seu negócio. O que acontece é que pequenos negócios nem sempre têm uma instrução que faz com que ele tenha gestão empresarial no seu negócio. E essa é a nossa função. As grandes empresas, elas fazem o que precisa ser feito até para se sustentar e sobreviver no mercado. Então, qualquer negócio que existe precisa medir o que? O seu processo, tá? A sua rotina. Então, quanto maior, né, o negócio, maior o nível de gestão. Só que quando a gente é pequeno, a gente precisa primeiro entender a importância desse assunto, porque nem todo mundo teve uma vivência corporativa, e a nossa função também, inclusive através dos vídeos, é compartilhar um pouco do nosso conhecimento para que você entenda a importância de. Só que gestão empresarial não é um curso, não é um livro. Esses assuntos servem para você despertar, para você realmente viver, isso precisa ser vivo, né? E para ser vivo, você precisa estar num processo, e é por isso que a gente, no caso aqui, a Borelli Academy existe. Se você não sabe meu nome, prazer, meu nome é Suelen Borelli, e eu sou a CEO aqui da Borelli Academy e também a gestora principal. Então vamos lá, eu vou montar uma equação. Pensa o seguinte, a gente tem um ponto de partida, e aí eu quero chegar em algum lugar, tá? Então aqui é onde eu estou, e aqui é para onde eu vou. E com base onde eu estou e onde eu vou, eu preciso criar uma terceira realidade. Então, o primeiro ponto é eu entender que onde eu estou, com base aonde eu quero chegar, eu preciso ter uma transformação, certo? Só que onde eu estou, para que eu possa enxergar como eu estou, eu preciso definir primeiro para onde eu quero ir. E nos negócios, esse para onde eu quero ir representa o que? A meta de faturamento de uma empresa. Por que isso aqui é um ponto principal? Porque a sua empresa ela está numa realidade. Só que eu não tenho como enxergar quais são as lacunas que faltam se eu não definir para onde eu quero chegar. Então, o primeiro lugar que a gente começa dentro da gestão empresarial a definir é a meta. Então, esse aqui é o ponto A. Aí sim, com base nesse ponto A, eu consigo enxergar as lacunas do processo. Então, esse aqui é processo, tá? Eu acho até que eu tenho um recurso aqui para escrever. Deixa eu ver. Deixa eu usar esse aqui, que é o processo. Então, entre onde eu estou e onde eu quero chegar, existe uma lacuna. Só que essa lacuna, de onde eu estou para onde eu quero chegar em relação à meta de faturamento, por exemplo, de uma empresa, existem diversos pontos que são fracionados. Então, não é uma única lacuna. Existem etapas desse processo que precisam ser vistas. Por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que a gente tem que ver numa empresa são as suas soluções. Por quê? Porque você quer alcançar um número X, por exemplo, no final do ano de faturamento. Mas o que você vai vender? O seu mercado, ele vai responder com base nas soluções que você resolve. Então, depois que se define meta, a primeira coisa que tem que ser olhada são as suas soluções. E acredite, tem muitos empreendedores que estão com as soluções mal definidas, mal calibradas, não tem processo de como você entrega aquela solução. Então, não adianta eu querer estar aqui na frente se o segundo passo que eu tenho que dar está com lacuna. Perceba? Então, o que nós fazemos aqui na Borelli Academy? A gente já tem esse processo aqui mapeado, tá? A diferença é que a gente usa aqui tecnologia para isso. Então, eu mapeei tudo que um pequeno negócio precisa ter
considerando a ordem dos fatores. Então, a gente usa números para organizar. Então, número 1, definir metas. Número 2, soluções. Número 3, tabela de preço. E assim sucessivamente. Quando você vive esse processo de forma organizada, você cria na sua mente um mapa mental. Então, tudo que acontece fora o processo, você consegue rapidamente enxergar onde que aquilo encaixa. Então, o primeiro ponto é, ok, eu estou em algum lugar, mas eu vou para onde? Em relação à empresa, é a meta de faturamento, tá? E entre onde estou e onde eu quero chegar, existe o processo que me leva até lá. Eu tenho que aprender a enxergar o que está faltando aqui. E aí que entra, fala, mas é simples assim? É simples se você teve uma vivência e se você sabe criar método. Porque se você não teve a vivência e não sabe criar método, você não consegue criar uma instrução para isso, tá? Por que que no meu caso aqui a gente tem? Porque eu tenho essa expertise, porque eu fazia isso no corporativo, tá? A nossa rotina, minha rotina, né? Era procedimento, processo, desenvolvimento de pessoas. Então, isso daqui vivia todos os dias, tá? Sempre encontrando, inclusive, gap no processo de determinada situação. A diferença é que não era a empresa como um todo, mas muitas vezes um setor, né? Para que a gente pudesse encontrar lacunas. Então, assim, quanto mais lacunas você encontra no seu processo, e cobra essa lacuna, melhor para sua empresa. É onde você cria mindset, você cria comportamento, você cria autoridade, você muda como empreendedor. E aí, o que a gente faz para avançar, né? Porque aqui eu preciso avançar. Então, beleza, entre onde eu estou e onde eu quero chegar tem lacunas. E aí, no caso aqui, a gente usa, como eu disse, tecnologia para mapear isso daqui, que já está mapeado, mas aqui vai nascendo planos de ação, né? Ou seja, são as ações que você precisa fazer para poder avançar. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Então, imagina que toda ação, eu identifico a lacuna aqui, crio uma ação para aquela lacuna, com o tempo, né, e no tempo, por isso que requer um plano de ação, você vai construindo ações que vai te levando mais próximo da onde para onde você definiu. Então, eu consigo ver o que é a performance entre onde eu estava e aonde eu quero chegar. E aí, aquela pergunta que muitas vezes a gente faz para os nossos clientes, quanto por cento você está da sua meta? Então, quando um cliente ele consegue já responder que ele está 10%, porque no nosso sistema já dá essas respostas, então imagina, qualquer momento do dia eu pergunto lá para um cliente, eu mando uma atividade, falar quanto por cento você está da sua meta do ano, né? Ah, tô 10%. Significa que ele está performando. Pode ser 10% neste momento, mas no final do ano pode ser que seja o quê? 80%. O que isso significa? Que essa empresa, ela caminhou rumo àquele número. Porque aquele é o número, é um indicador de performance. Então, conforme a empresa vai andando no processo e vai resolvendo o gap, ela vai aumentando o quê? A sua performance. Não é o mesmo empreendedor que começou com 10% e 80%. Por quê? O que é que você fez para sair de 10% para 80%? Então, quando você enxerga esse avanço, né, isso te dá segurança em empreender, isso aumenta a sua autoestima, isso deixa você consciente daquilo que você está fazendo, porque você não está empreendendo às cegas, você está empreendendo com gestão empresarial. Olha, onde que entra a gestão empresarial aí nesse desenho que você fez? Praticamente, e literalmente, e diretamente, a gestão empresarial ela pega o todo, tá? A gestão empresarial não é uma das partes, ela é o todo. As partes que fazem parte da gestão empresarial. Então, a gestão é macro e as etapas do processo são micro. Aqui dentro pode ter gestão financeira, gestão de cliente, gestão de lead, tem diversas gestõezinhas menores que precisam ser vistas que fazem parte desse processo. A meta de faturamento ela é um indicador de performance. Agora,
No final das contas, depois que você avança e começa a atingir a sua meta, porque normalmente você tem uma meta anual e aí você fraciona para mensal. Por exemplo, a meta de faturamento do MEI, que é o microempreendedor individual, está 81 mil, até pelo menos enquanto esse vídeo aqui neste ano, né, que eu estou gravando 2024, é 81 mil. Se você pegar 81 e dividir por 12, dá 6.750, certo? Então, por mês, você tem que performar para 6.750. Certamente tem MEI que não está performando ainda. E por que não está performando? Porque ele precisa resolver as lacunas do processo dele como MEI. Então, se ele está consciente de onde ele tem que resolver, fica muito mais fácil e pelo menos assim, mais as chances, né, dele aumentar a performance dele é pelo menos em 50%. Por quê? Todo gap em processo empresarial, a gente sempre vai dividir em dois fatores, tá? Metade do caminho é exatas. Metade do caminho é exatas. E a outra metade é humanas, 50% humanas. Então, se você não está onde quer, provavelmente você tem um problema estrutural no seu processo, que é parte exata, precisa ser medida, é matemática mesmo, e aí é onde a gente entra, né, porque a gente tem a tecnologia para isso, para você não ter que ficar calculando, já está pronto, você só tem que aprender, você só vai acessar, pagar, né, e se desenvolver para entender o método, porque sim, o processo ele tem um método, poderia ser feito de trás para frente, não, a gente colocou numa ordem lógica, né, então você tem que aprender o porquê que é aquela ordem lógica e o que precisa ser feito em cada gaveta. Então, por isso que nós somos uma empresa EdTech, no momento startup, tá? Só que vamos imaginar que você resolveu metade desse caminho. Não, resolvi metade do caminho das exatas. Ainda tem a parte humana. Porque você que é o dono do negócio também precisa se desenvolver como empreendedor muitas vezes. Então é importante você ter consciência que o processo ele envolve a exata sim, mas também o desenvolvimento humano. Isso inclui desde o empreendedor ou quem fizer parte da equipe dele. Se tem colaboradores, também precisa ser desenvolvido. Enfim, só que quanto menor, mais fácil de ajustar, porque você vai para o próximo nível consciente do que precisa ser feito. Então, de um MEI se tornar ME com gestão empresarial, com certeza é um outro tipo de empresário ou empresária. E isso só é possível, e é essa a nossa missão, que é levar para quem é empreendedor que está dentro do Simples Nacional, o MEI, o ME e o EPP, fazer a sua gestão empresarial do tamanho que é, para que ele possa performar e aí criar novos cenários empresariais, tá? Então, medir faz com que você vai avançando no processo. Então, quando o ano vira, o calendário gira, você vai muito mais forte para o próximo ano, mesmo se você ainda estiver na mesma classificação. A diferença é que o que você aprendeu e aquilo que você enxergou, você está somando. Por isso que a gestão ela é cíclica. E no nosso caso, ela é contínua. Então, o cliente ele se torna nosso cliente, né, no Market Hunt, que é um sistema de gestão empresarial, e aí ele vai renovando. Então, a cada ciclo ele vai renovando. Justamente porque quanto mais você fica, melhor você fica, tá? Mas enfim, então eu queria dar um panorama do que é a gestão empresarial. Ela é praticamente a que você consegue gerenciar onde você está, com base em onde você quer chegar, o processo que te leva a isso, as lacunas que estão no seu negócio, porque a gestão é reconhecimento de gap, né? Gap é lacuna. Reconheceu a lacuna, fica muito mais simples, e aí você vai trabalhando dentro do seu planejamento, o que você vai atacar primeiro. Isso está até estruturado no nosso sistema de gestão, tá? Então, se você quiser conhecer o Market Hunt, e entender esse mundo que eu estou falando, que nós simplificamos para facilitar realmente para quem é pequeno poder tirar esse negócio do colo, melhoria de mindset, melhoria de comportamento e melhoria de performance empresarial. Na descrição desse vídeo tem um link para a página do Market Hunt para você enxergar a nossa proposta, e se você quiser conhecer, você entra em contato, lá tem já os contatos específicos para que a gente possa te apresentar o Market Hunt, tá bom? Então, obrigado e até o próximo.